Alô, beleza? Muito bem, hoje nós temos uma história que é chamada da história de improviso. E essa história de improviso, ela é mais ou menos assim, ela funciona assim. Os alunos aqui da Escola Santa Maria, do 5º ano, escolhem algumas palavras que estão aqui no nosso quadro, e nós temos aquela palavra casa, cavalo, floresta, princesa, sereia e sal. São palavras totalmente aleatórias, e em cima dessas palavras nós vamos então bolar uma história, e é por isso que é chamado da história de improviso. Beleza? E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vou repetir aquilo que sempre repete. Quem não se inscreveu, se inscreva. Beleza? Então vamos lá. Certa vez, em uma casa muito distante mesmo da cidade, existia um casal bem velhinho que viviam sossegadamente, vivendo, tocando as suas vidas, e nessa casa bem distante, lá no canto no meio da floresta, certo dia, o senhorzinho então, pegando o seu instrumento de trabalho, a sua enxadinha, colocou nas costas e foi para a roça trabalhar. E aí, quando ele estava lá na roça, trabalhando, sossegadamente, o sol já bem quase se pondo, ele então olha lá no horizonte, vê o sol se escondendo, aí ele diz para si mesmo: opa, é hora de eu voltar para casa, porque com certeza a minha esposa está me aguardando. E ele então começa a andar rumo à sua casa. Quando de repente, quando ele vai andando, ele encontra um cavalo. Ele achou muito estranho encontrar um cavalo ali naquele lugar, porque ele não tinha visto em nenhum momento sequer aquele cavalo andando por ali. Mas acontece que não era um cavalo comum, era um cavalo que tinha poderes mágicos. Como assim poderes mágicos? Esse cavalo tinha o poder de se comunicar com os seres humanos. E aquele senhor então, encontrando aquele cavalo, começou então a tocar aquele cavalo para que aquele cavalo tomasse o rumo e saísse do caminho. E de repente o cavalo vira para ele e diz: ei, meu senhor. E quando então aquele senhor escuta o cavalo dizendo: ei, meu senhor, ele simplesmente meio que deu aquela tonteada e quis desmaiar de susto, mas ele era muito forte e resistente. E ele criou coragem e disse: como assim? Você fala com seres humanos? E o cavalo disse: sim, eu falo com seres humanos, porque eu recebi um poder mágico de falar com as pessoas. Como assim? Me explica melhor isso. Então começaram ali, conversa vai, conversa vem. O cavalo então pediu para ele: vejo que estás muito cansado, pois trabalhaste o dia inteiro. Monta sobre os meus ombros, sobre as minhas costas, sobre o meu pelo, e vamos que eu lhe dou uma carona. E é lógico que ele estava cansado, aproveitou a oportunidade, montou no cavalo e começou então rumando para a sua casa. Foi andando, conversa vai, conversa vem. Nessas alturas do campeonato já estavam praticamente amigos. Quando ele chega em sua casa, ele conversa então com a sua senhora e explica para ela: olha, aconteceu um fato muito inusitado hoje. Encontrei um cavalo pelo caminho e esse cavalo conversa. A senhorinha disse: só pode estar de brincadeira. Como assim? Um animal, um cavalo vai conversar com seres humanos? Ele disse: sim, vou apresentar para você. E leva então a senhora até o cavalo, mas a surpresa maior estava por vir. Este cavalo havia se transformado em um baita de um sapo. Aí as coisas ficou tudo confusas. Como assim? Um cavalo que fala, e de repente esse cavalo que fala vira um sapo? Mas acontece que esse sapo também continuava com os poderes mágicos de se comunicar com seres humanos. E o sapo então disse que, tipo: pois é, rapaz, eu era cavalo, e agora me transformei em um sapo, e estou aqui, mas eu não sei se eu prefiro ser sapo, se eu prefiro ser cavalo, mas enfim, eu continuo sendo um animal. Antes eu era um animal de 4 patas, e nesse momento eu sou um anfíbio. E a coisa ficou muito confusa. A senhorinha, quando o senhor já vira, ela estava totalmente desmaiada, porque ela desmaiou de susto. Onde já se viu? Um sapo, um anfíbio se comunicando com seres humanos?
E de repente, ele acode aquela sua senhorinha, desperta ela e ela levanta. E quando então olha para um lado e para o outro, já não consegue mais enxergar o sapo. Porque esse sapo, credo, o sapo já havia se transformado em uma sereia. Mas como assim? Uma sereia no seco? Por incrível que pareça, o cavalo virou um sapo, o sapo virou uma sereia. E de repente, a sereia continuava com os poderes mágicos de se comunicar com os seres humanos. E aí a sereia conta uma história de onde ela veio, por onde ela passou, quantos homens ela já havia encantado, e coisa e tal e coisa. E de repente o senhor e a senhorinha ficaram mais confusos ainda. E a sereia então pede para aquele casal: preciso de um grande favor, apenas um favor, por favor, me devolva ao rio. E aquele senhor e aquela senhora, para se livrar daquele problema, porque já estava muito confuso, resolve então pegar essa sereia e leva até um rio próximo. Coloca a sereia no rio e a sereia então toma rumo ignorado. E aí o senhor e a senhora então, de mãos dadas, seguem para a sua casa de volta e diz o seguinte: puxa, até que enfim, eu acho que nós resolvemos esse problema. Em 2 dias, um cavalo que é encontrado pelo caminho que fala, o cavalo se transforma em um sapo, esse sapo que se transforma em uma sereia, a sereia que pede para ser levada para o rio. Ufa, até que enfim nossos problemas acabaram. E aí então os dois foram seguindo para casa, seguindo, passando por uma floresta, e quando de repente estão próximos da sua casa, encontram uma princesa toda desolada, triste, chorando. Eles não conseguem entender, porque aquela princesa, ela tinha umas vestes, uns trajes que eram totalmente de época. E aí eles perguntam o seguinte: princesa, de onde vieste? Ela disse: eu vim do tempo. Como assim? Você veio do tempo? Sim, eu vim do tempo, há muito tempo atrás. E eu fui enfeitiçada por uma princesa que era princesa e que virou rainha, e essa pessoa se tornou do mal e simplesmente se transformou em uma bruxa, e hoje eu estou aqui. E eu quero muito voltar para o castelo do meu pai. E eu não sei nem por onde começar a encontrar, porque eu não me lembro de mais nada. A única coisa que eu sei é que eu vim de muito tempo atrás. Coitado. E aquele senhor e aquela senhora então começam a se conversar entre si e diz: como nós vamos ajudar essa princesa? E aquela senhora então tem uma ideia. Ela vai para o seu quarto, começa a revirar coisas ali no seu baú, e mexe numa coisa, mexe em outra, mexe numa coisa, mexe em outra, de repente ela encontra uma bolinha de cristal. Porque quando ela encontrou essa bolinha de cristal, certo dia, quando ela estava mexendo no seu baú, ela lembrou que há muito tempo atrás alguém misteriosamente havia entregado essa bolinha de cristal para ela e disse: guarde ela com muito cuidado, com muito carinho, porque um dia você vai precisar dela, e quando você precisar, ela se transformará em uma bola mágica. Ela lembrou, e ela então foi lá, pegou essa bolinha no seu baú, chegou perto da princesa e disse para a princesa: princesa, vou fazer com que você volte novamente para o seu lugar de origem e viva feliz com seus parentes, com seus pais, a rainha e o rei. E então aquela senhorinha pega aquela bolinha de cristal, começa então a passar a mão em cima dela, sobre ela, e vai passando a mão, passando a mão, passando a mão, quando de repente aquela bolinha se transforma em uma grande, imensa luz, que como num passe de mágica, faz com que todos perdam a visão naquele momento. E aí a princesa simplesmente foi desaparecendo, até sumir. E como num passe de mágico, aquela bola também subiu da mão daquela senhorinha. E ela então acreditou que a princesa havia tomado o seu destino. Dá as mãos para o seu esposo, entra para dentro de casa, e ele então passa a continuar vivendo muito feliz naquele velho recanto, distante da cidade e bem próximo da cidade. E assim a nossa história termina, a nossa história de improviso. Uma história com encanto, uma história com magia,
e acima de tudo com muitos mistérios.